Olá, são bem-vindos, estamos felizes porque vocês estão aqui conosco para estudar mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus nesse encontro com a Palavra. Por isso, hoje nós temos a companhia do Rubens. Muito obrigada por ter aceito o convite. Prazer é nosso. É um prazer tê-lo aqui conosco. E hoje nós vamos estudar sobre o retrato do amor. Vamos iniciar com uma oração? Vamos. Grandioso Pai, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudar aqui a Tua Palavra. Nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre o difícil tema do amor. É muito difícil estudar porque o Senhor é amor e compreender o que é Deus na nossa vida sempre causa muito espanto. Por isso, nesse momento, nós pedimos a bênção do Espírito Santo para que possamos compreender e transmitir aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema desse nosso estudo, como eu disse antes, é o retrato do amor. O nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante do nosso estudo, em torno do qual vai girar todo o estudo dessa semana, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. E diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Rubens, que tipo de amor Deus descreve? Você colocou no início, né, que a gente estava testando aqui o som, e você colocou a definição do amor de acordo com a palavra grega que aparece na Bíblia, né, que é agapá ou HP. Eu peguei uma definição formal dessa palavra e depois nós podemos elaborar um pouquinho mais sobre ela, mas ela é um soco no estômago, eu diria. Porque ela fala assim, ó, o HP é um verbo grego que significa amar, mas ele é o significado desse amar, ele é um amor incondicional, altruísta, deliberado e baseado em princípios. E é uma escolha ativa de querer o bem, independentemente da reciprocidade ou mérito. Ou seja, quando nós falamos que Deus é amor, não é um amor... sentimento também é amor, né? Mas não é amor só de sentimento, ou afeto ou afeição. Ele é um amor em que o amor da Bíblia, né, o amor do HP, o ágape, o agapau, o que seja, ele é um amor em que eu desejo o bem do próximo, independente de reciprocidade, de maneira honesta, eu quero o bem dele, altruísta, sem reciprocidade. Isso é que é amor. Infelizmente, no português, nós não temos vários tipos de amor, né? Então, quando você fala amor, a primeira coisa que vem amor é afeição, afeto, carinho, atração física. Nunca é o amor, não é, na maioria das vezes, não é colocado como amor, como algo em que você de fato se interessa pelo próximo. Isso é amor. Eu li numa história na lição dessa semana de uma moça chamada Ana, né, que ela cuidava da avó. Então os amigos, os parentes chamavam, vem aqui, vamos almoçar fora, vamos sair. E ela deixava tudo, porque ela tinha que limpar a casa, cuidar da avó. E uma noite, a avó, com aquela fase de demência, a avó perdeu a paciência com ela e gritou e tratou-a super mal. E aí ela simplesmente ouviu tudo assim que a avó queria desabafar com ela, segurou a mão da avó e falou assim: vovó, eu te amo. Aí, quando eu vi isso, é exatamente o que você falou. Ela, como uma pessoa, principalmente numa fase de demência, a reciprocidade é algo nenhuma. Quem sofre é a família em volta. Exato, exato. E aí ela conseguiu enxergar que aquela pessoa estava numa fase diferente, mas o amor dela era o mesmo. Assim, o único amor em que se aproxima um pouquinho do amor de que possamos entender do amor de Deus para conosco é de pai para filho, não de filho para pai, pai para filho. Os únicos interessados no teu bem-estar de maneira verdadeira, sem nenhuma agenda, são seus pais. Todo o resto, até seu cônjuge e eventualmente até seus filhos,
às vezes espera alguma reciprocidade. O único são os pais, que é Deus para conosco. E o que chama atenção nisso é que da mesma forma que os pais escolhem amar os filhos, essa jovem Ana escolheu amar sua avó. Então, amor é escolha. Porque além de você escolher fazer o bem, escolher estar com aquela pessoa, porque todos nós temos defeitos, né? A perfeição é algo que não existe no nosso mundo, inatingível no nosso mundo, na nossa esfera. Então, você escolhe diariamente amar aquela pessoa com todos os seus defeitos, porque você tem N defeitos e Deus te ama, apesar de você ser quem você é. E eu vou repetir aqui, Márcia, sem querer ser repetitivo, mas é importante. É querer o bem daquela pessoa sem nada em troca. É exatamente o que você sem colocou. Esperar reciprocidade. Nada né? em troca. Agora, no mundo de hoje, fazer alguma coisa sem esperar reciprocidade... Difícil. É muito difícil mesmo. Então, a gente só consegue realmente entender um pouco isso quando a gente olha o amor do Pai. Né? O amor do Pai Celeste por nós, aí que nós conseguimos entender de dar o seu próprio filho, mesmo sabendo que ele poderia ser rejeitado por muitas pessoas. Né? Então, mesmo assim, ele falou, não, eu vou morrer por aquele pouquinho que vai aceitar a minha vontade, a minha verdade. Parece que quando o pecado entrou, isso foi retirado de nós, né? Esse amor, desinteressado, ele foi meio que arrancado da gente, né? Desde aquele primeiro momento, né, quando Deus chega para Adão e fala assim, mas você comeu do fruto? Aí ele olha e fala, a mulher que o Senhor me deu é que me fez comer do fruto. Ela acusou a serpente. Então, assim, você fez, o Senhor fez. Foi realmente naquele momento, você tem razão, foi naquele momento, na hora que entra o pecado, o amor altruísta sai. Verdade, né? verdade. E por que o amor de Deus é necessário? Lendo aqui... Meditação Maravilhosa Graça diz assim: o amor de Deus é necessário à vida e à saúde. A fim de que tenhamos saúde perfeita, o nosso coração deve estar cheio de esperança, amor e alegria. Quando o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, falando desse amor de 1 Coríntios 13, ele nem imaginava o que seriam doenças psicossomáticas. E quando você vê que o amor impacta em esperança, saúde e alegria, você pensa, pelo menos na hora que eu estudei, eu pensei exatamente na doença psicossomática, que é quando a pessoa ela consegue se colocar no corpo dela, toda aquela emoção negativa que carregou a mente, ela transfere para o corpo. Né? Você está falando isso, Márcia, me veio à mente algumas experiências, por exemplo, eu já tive envolvido em algumas atividades da igreja, de caridade, de serviço social. E uma outra vez, pessoas que não são do meio cristão, do meio adventista, do meio da nossa igreja, as pessoas que a gente chama de fora, né? Não gosto muito desse termo, acho que não professam a mesma fé, são convidadas. Aí no final do dia, no final da atividade, elas voltam e falam assim, eu estou me sentindo tão bem em ter ajudado os outros. Achei espetacular, você tem que me chamar de novo. Você já teve essa experiência, já, né? Eu quero me chamar de novo, porque isso aqui é muito bom, ajudar os outros, ajudar esse pessoal, né? Às vezes médicos, né, que você chama, que não são cristãos necessariamente, ou dentista. Aí diz, que coisa espetacular ajudar os outros assim. Exatamente. É uma coisa que nós sentimos falta, né? Apesar de ter sido arrancado de nós, nos pertence porque somos filhos de Deus. Né? E nós não percebemos que nós sentimos falta até o momento que nós estamos envolvidos. Né? Eu lembro de uma experiência da Priscila Bels, que canta no Nova Voz. Ela foi convidada para participar de um evento social, uma obra social, acho que com os indígenas, acho que do Amazonas ou do Pará, alguma coisa assim. Como ela é psicóloga, ela chamou uma colega que é psicóloga e que não professa a mesma fé que nós. Falou, nós vamos lá para ajudar as pessoas, nós vamos ajudar dentro da nossa área de saúde mental, mas se precisar de alguma coisa a mais, nós vamos ajudar. Né? E elas foram e passaram 10 dias lá. A moça teve exatamente a reação que você falou. Né, ela falou assim, não, eu não acredito, gente, eu nunca fiz isso é bom demais. Porque as pessoas falavam, não, a gente vai para a missão. E ela não entendia, é isso que é missão? É você sentir esse bem-estar? Eu fui lá para ajudar as pessoas, mas eu estou me sentindo ótima, é como se eu tivesse feito algo assim espetacular. Então, veja, a missão, esse sentimento, ele está aqui dentro.
está dormindo. No momento que você começa a colocar em prática, mesmo sem perceber, como no caso dessa moça, ela foi lá com a ideia de ajudar no termos de saúde mental, mas ela foi abençoada, né? E você vê que, assim, Deus, se nós ficamos felizes, imagina Deus quando nos vê fazendo isso desinteressadamente. Porque aquelas pessoas, elas nunca vão poder nos retribuir, né? Elas nem pensam nessa possibilidade. Mas são oportunidades que Deus nos dá para que tenhamos uma pálida ideia do que Ele faz por nós, né? Exatamente. Entender um pouco essa relação Pai, Filho, Deus, criatura, né? Criador, criatura. E 1 Coríntios 13 deixa isso muito claro para a gente. Mas quando nós olhamos assim a explicação e o relacionamento com as doenças psicossomáticas, você fica pensando assim, quer dizer então que se as pessoas amassem umas às outras, elas teriam menos encargo emocional e, consequentemente, elas transfeririam isso menos para o corpo e elas teriam mais saúde. E Paulo já falou isso no primeiro século da era cristã. Ele já falava, mesmo que ele sem conhecer esses termos científicos, ele conseguia entender isso. E isso é maravilhoso, porque por que Paulo falava isso? Porque ele era inspirado pelo Espírito Santo, Deus colocou essa inspiração nele, foi o Deus que nos criou, então ele sabia exatamente o que faria bem para nós, por isso que ele fala, a esperança, a saúde e a alegria. Você só consegue quando você concentra no amor de Deus, porque aí você pensa no amor, sendo você como Ele é, tudo o que Ele fez por você, que tal você repartir isso aqui um pouquinho com os outros? E isso faz a total diferença nas pessoas, né? Com certeza. Agora, dito isso, né, Márcia, Paulo, obviamente, ele era intelectualmente privilegiado, né? E ele também, ele fala sobre o amor altruísta, o agapau, HP, mas ele também faz alguns alertas, né? Porque ele diz assim, olha, você fazer a caridade, praticar coisas, falar em línguas, o dom de profecia, e mesmo a caridade, mas se não for de uma maneira despojada, que de fato você está se preocupando em ajudar o terceiro, não vale. Não vale. Você vê que ele fala isso? Ele ainda fala, olha, você pode ser um baita de um profeta, você pode entender de Bíblia, dar estudo bíblico, ser um super intelectual. Eu estou aqui, obviamente, parafraseando o que ele fala, né? Ser o maior filântropo do mundo, né? Hoje em dia, você vê essa turma, os famosos bilionários americanos e outros do mundo fazendo filantropia. Na verdade, a gente sabe até que que não tem duas razões, uma para construir uma imagem e outra por questões fiscais. A gente já sabe disso, não é exatamente um desejo de se fazer filantropia, mas se não tem o amor, ou seja, se não tem, o que é o amor aqui? Eu vou repetir de novo, aquele desejo genuíno de ajudar o próximo, não vale. Exatamente. Em 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor, ele fala exatamente isso, o que o amor é e o que o amor não é. Mas aí nós esbarramos no verso 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como é que é isso, Rubens? Em termos de século 21, tudo suporta, sabe? Sendo que o limiar de paciência e até as leis nos orientam que há um limite, que você não deve suportar tudo. O que é esse tudo suporta que Paulo fala? Então, ele fala assim, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando eu estava pensando nisso, nesse trecho, eu vou de novo, é um soco no estômago. Porque quando ele fala assim, o que quer dizer o tudo sofre? Suporta ofensas, sem ressentimento e sem vingança. Isso é antinatural nosso, né? Se você não vai fazer vingança, e se você suporta ofensa, no mínimo você vai ficar ressentido. Você fica ressentido. Isso aqui é só pela misericórdia de Deus. Isso aqui não tem... eu não tenho como, eu não me sinto capaz de elaborar sobre isso. Porque não dá. Assim, você pode até não se vingar, você aguenta ofensa, mas você fica moído, o estômago dói, você quer matar
matar aquela pessoa que faz aquela ofensa para você. Principalmente se você fez, puxa, eu fiz tudo. Eu ajudei quando ele mais precisou e quando eu precisei, eu não tive essa retribuição. Por isso eu volto na sua primeira fala inicial. Amar sem receber retribuição, sabendo que você não vai receber retribuição. Isso não é natural. Não é natural. E fica pior, porque assim, quando fala tudo crê, Paulo fala assim, quando ele fala que tudo crê, significa dizer o seguinte, que ele acredita nas pessoas primeiramente, antes de desconfiar e se proteger, sem presumir o mal. Isso em época de redes sociais? Hoje em dia, nas relações de trabalho, até nas relações pessoais, todo mundo tem uma agendinha, uma razão para fazer determinada coisa, esperando algo em troca. E você acreditar nas pessoas sem desconfiar, você vai falar que, eu desconfio de todo mundo, né, hoje em dia, né? Você desconfia de todo mundo, porque... mas fica pior ainda, ó. Ele aqui, ó, tudo espera. Ele espera sempre o melhor, tem esperança na melhora, na conversão, na mudança de atitude, ou seja, ele espera que mesmo você tendo feito mal para mim, você vai mudar. Eu acredito que você vai mudar, acredito que essa relação ela vai melhorar. E fica pior ainda, que quando ele fala do tudo sofre, tudo suporta, ele fala aqui, ó, tudo suporta, ele é perseverante, aguenta firme o insulto, a provocação e não desiste e se mantém fiel. Eu oro a Deus e agradeço a Deus por ser misericordioso e longânimo comigo, em especial, não sei com você, comigo. Porque isso aqui, se amor é isso... Nós estamos muito aquém. Não tem como. É uma palavra grega aqui também para... É muito difícil, do ponto de vista humano. A palavra grega aqui para suporte, que nós encaramos quando eu falo assim, tudo suporta. Você pensa que aquela pessoa ela vai aguentar, ela vai ser o saco de pancadas do outro. Mas a palavra grega do suporta aqui é dar suporte. E aí a gente volta na sua retribuição. Você sabe sempre, né? Sempre você vai dar aquele suporte para a pessoa para que ela atinja aquele ideal, aquele objetivo, aquilo que ela quer fazer. Isso é amor. E pode ser que amanhã ou depois você precise de suporte. E você vai ter que contar com o amor das outras pessoas. E pode ser que a pessoa que você mais tenha amado, tenha mais te dado suporte, seja a que primeiro te rejeite ou evite o seu contato, puxe o seu tapete na empresa, isso infelizmente é comum. Então assim, esse suporte ele é muito difícil e é algo que nós deveríamos pensar, como é que estou eu? Não estou dando suporte para as pessoas? Isso faz toda a diferença para elas. Apoio, né? Não esse só apoio, aguentar, mas apoiar, né? Apoiar, né? E aí, as escrituras hebreias, elas falam exatamente desse tipo de amor com uma palavra que é resed. Elas falam o amor leal de Deus que descreve seu amor pactual, um amor fiel, misericordioso e duradouro. Falar de algo duradouro no século XXI, principalmente em termos de amor... Duradouro, né? Duradouro. Pensa no século XXI. Minha sogra, antes de falecer, ela foi ao banco resolver algum problema e precisou preencher umas fichas cadastrais e tal, e a pessoa lá perguntou para ela, a senhora é casada? Ela falou sim. Aí a pessoa escreveu, há quanto tempo? Na época, eu acho que era 51 anos, alguma coisa assim, 49 anos, alguma coisa. Aí a pessoa que estava preenchendo, acho que era gerente do banco, olhou para ela e falou, com o mesmo homem? Sabe assim? Ela ficou chocada. Ela falou, Ela falou assim, nossa, como pode? Isso é, assim, quando você pensa em amor duradouro, inconcebível. Hoje em dia, o amor é, assim, algo que é muito volátil, muito fluido. Por isso, quando a gente olha para o amor misericordioso de Deus, as pessoas muitas vezes pensam assim, o que é que eu tenho que fazer para continuar recebendo esse amor? Porque eu tenho que ganhar de alguma coisa. Deus não pode me amar assim, sem eu ter que fazer nada. É difícil para nós aceitarmos isso. Horizontal que nós temos, a gente quer ter a vertical, o mesmo estilo. Exatamente. Você falou uma coisa que é o seguinte, se você ama, mesmo que seja pessoa semelhante, esperando alguma coisa em troca, aí aquela relação de afeto, mesmo que seja afeto, eu não estou falando nem do amor, esse amor, o HP aqui, né? Que é de pai para filho e Deus para os seus filhos.
Se você nas suas relações em casa, com o cônjuge, e também nas suas relações diárias, você esperar alguma coisa em troca, você não vai conseguir que aquilo ali seja duradouro, porque a probabilidade de você ter alguma coisa em troca é muito baixa. Hoje em dia ela é mais remota ainda, então, mais remota. Tem que entrar numa relação esperando nada em troca. Se você esperar em troca, vou fazer o bem, vou dar o meu melhor, mas se eu espero alguma coisa em troca... Isso me lembra uma coisa aqui que o articulista falou, que é bem atual para os dias de hoje. Nossa, ficou redundante, né? É bem atual, esquece? Bem atual, né? Bem atual. A visão de Paulo sobre o amor estava mais alinhada ao resede, essa palavra pactual de Deus, do que aos ideais filosóficos gregos. No entanto, ela também transcendia as visões judaicas tradicionais, ao afirmar que o amor e não a Torá era o fundamento da ética cristã. Hoje, o que você mais procura no mundo corporativo são pessoas éticas. E a ética parece que é a primeira coisa que vai pelo ralo. Então, o amor, ele é o fundamento da ética. Se as pessoas não fizerem as coisas simplesmente para o benefício da empresa, para o benefício do negócio, para o benefício dos colegas, elas não serão éticas. E elas só conseguirão ser se elas tiverem esse amor de Deus. Senão, não tem como. A luta hoje, acho que foi dito aqui em algumas lições passadas, a luta hoje, e muito bem colocado, é contra o próprio eu, né? Porque se você coloca o eu no centro, e hoje em dia o centro é o eu, né? O centro é o eu posso, eu mereço, né? A geração do eu mereço, eu tenho que, do empoderamento, né? Todo mundo empoderado, todo mundo buscando ser feliz, eu quero ser feliz. E daí você fica circunscrito aos seus objetivos pessoais e cria uma série de linhas de defesas, até psicológicas, onde é impossível entrar um amor. Exatamente. E quando nós lemos aqui especificamente os versos de 4 a 7, a gente fica até meio frustrado, né? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E termina, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como é que nós podemos lidar, como é que nós conseguimos lidar com a frustração? Porque comparando o nosso amor com esse, nós, como já até falamos, estamos muito aquém. Isso gera uma frustração. Como é que nós conseguimos lidar com isso? A única maneira de lidar com isso, eu acho que passa pelo processo, até que foi tema da lição do trimestre passado, passa pelo processo de confissão e arrependimento. E passa pelo processo de, primeira etapa que nós estamos fazendo aqui, reconhecer que nós não conseguimos, por nós mesmos. Não tem psicólogo, não tem psicanalista, coach, psicanalista, mentor, tutor, guru, o que você queira dizer, que vai conseguir nos colocar, instilar esse amor que não é natural do ser humano. Então, a primeira coisa é reconhecer que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. E se existe alguma coisinha, ou se é zero ou alguma coisinha, o que vai preencher é o Espírito Santo, através de uma comunhão diária. Mas você precisa querer. Se você não quiser, não reconhecer, a única coisa que Cristo nos pede é que você confesse e se arrependa, ou se arrepende e confesse. Porque é a única coisa que ele pede, é a única coisa no processo de salvação que depende de mim, de você. Reconhecer. Eu reconhecer a minha situação. Então, se a gente não reconhece isso, eu não vou conseguir pedir ajuda. É tudo... fica teórico, né? E esse ressentimento do mal é algo muito comum, né? Eu posso até não ter condições de me vingar daquela pessoa que me machucou, mas eu fico machucada. E é esse ficar machucada, né? Esse sentimento... Aquele mordido, né? Isso já vai gerar doença psicossomática. Meu pai chama isso de gafanhoto nas costas. Fica aquele gafanhoto a vida inteira, né? Aquele negócio. Aí fica aquela coisa. E tem umas coisas aqui no que você colocou, só para
adicionar, tem coisa assim do tipo, não se ira facilmente, né? Aí eu estava lendo isso aqui, não se ira facilmente. Como é que você não se ira no trânsito de São Paulo, por exemplo? É impossível, né? Que nós moramos em São Paulo, convivemos em São Paulo. E quando o motoboy passa e leva o seu retrovisor? Não, então é um exercício diário, né? Se você de fato, estava pensando aqui, se você de fato quer professar a fé cristã, e você ser de fato um cristão como modelo, é muito difícil. É só pela misericórdia de Cristo. Por isso que Mahatma Gandhi falava assim, olha, o problema não é Cristo, o problema são os cristãos, né? Exatamente, é bem isso mesmo. Eu estava lendo esses dias, eu gosto muito de animais, e eu estava lendo sobre um animal chamado casuar, que é uma ave, né, um pouco menor que o avestruz. O pé dele tem 3 garras, né? E ele parte do princípio que você olhou para ele, você é inimigo. Então, assim, ele é chamado da ave mal-humorada, porque, assim, ele corre 50 km por hora. Então, quando você vê esse animal, não adianta você tentar pensar, ele vai ser bonzinho. Pode correr, e assim, corra e suba numa árvore, porque em velocidade comum, esquece, não tem como, né? E eu estava vendo isso, e aí a pessoa fazendo articulação, falando assim, os cristãos não podem ser assim como o casuar. Aí eu fiquei pensando, será que nós não somos muitas vezes assim? Sabe aquela pessoa que fala assim, hoje eu estou com um chapéu torto, hoje eu acordei com o pé esquerdo, olhou para mim. Você está olhando para mim, né? Exatamente. Você quer comigo, né? Exatamente. Então, assim, esse é um desafio constante, diário, e à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais difícil, porque o amor realmente está se esfriando do coração. É vicioso, né? Porque você vai à medida que você vai ficando adulto, você vai apanhando, e você vai se fechando cada vez mais, e você acaba não permitindo ser ajudado e nem ajudar, né? Uhum. É isso mesmo. E isso faz toda a diferença na vida das pessoas. E aí a gente volta no final de 1 Coríntios, capítulo 13, sobre fé, esperança e o amor. E o articulista fala assim, a nossa vida deve ser definida por essas 3 virtudes: fé, esperança e amor. Esse trio representa a plenitude da vida cristã no espírito, e por isso foi mencionado com frequência entre os cristãos. Fé, esperança e amor. E eu gostei da articulação que Paulo fez aqui em 1 Coríntios, remontando para Romanos. Em Romanos 5, versos 1 e 2, nós lemos assim: tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, pela fé, a esta graça, a qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, como é que eu consigo ter fé? Quando eu olho para Jesus, aceito que Ele pode transformar o meu coração, reconheço, Senhor, o amor que o Senhor quer, eu não consigo dar. Sabe? Nem para mim mesmo, porque muitas pessoas amam muitas outras pessoas, mas não se amam, né? O que também acaba gerando mais problemas de saúde. Mas quando ela... como a ti mesmo, né? Então, exatamente. Você confessa isso a Deus e fala: Senhor, me ajuda, transforma o meu coração. E exercita a fé de que Ele vai fazer isso. Primeira coisa que isso faz, como disse aqui Paulo, você tem paz com Deus. Então aí, quando você desenvolve essa paz por quê? Porque você tem aquela esperança de que um dia tudo vai ser perfeito. Jesus vai voltar e nós viveremos num céu realmente, mas até lá, é uma escolha diária, sabe? Deus vai fazendo essa mudança no seu coração. A escritora Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, fala assim: não sabemos que consequências terão um dia, uma hora ou um momento, e nunca devemos começar o dia sem encomendar nossos caminhos ao Pai Celeste. Quando inconscientemente estivermos em perigo de exercer influência má, os anjos estarão ao nosso lado, orientando-nos para um melhor procedimento, escolhendo-nos as palavras e influenciando-nos as ações. Assim, nossa influência pode ser silenciosa e inconsciente, mas forte para atrair outros a Cristo e ao mundo celeste. Se não é pelo poder de Deus, você não consegue ter esse discernimento. Não. Às vezes eu vejo
sei lá, pessoas que brigam no trânsito, ou então até essas brigas, né, de feminicídio. Eu não acredito que a pessoa acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou matar fulano. Não acredito que isso seja. É um processo. É um né? processo. Ela acorda. Vai alimentando aquele. Aí ela lembra daquele ressentimento, daquela mágoa, aquilo vai aumentando, explode. Né? E aí explode, sabe? É porque aí a gente volta na sua primeira fala, porque ela amou e ela queria reciprocidade. E amor, ele não exige reciprocidade, senão não é amor. Não é amor. Não é amor. Não é amor. Né? É sentimento, paixão, né? Exatamente. E aí, como é que a gente consegue se libertar dessa ansiedade, dessa frustração, até da culpa, da dor, por não ter esse tipo de amor? Então, assim, as frustrações da vida, elas podem se encaminhar para dois caminhos. Não sou psicólogo, mas já vivi um pouquinho. A primeira é uma frustração e o inimigo coloca isso na nossa mente, de derrota. Eu não... é o acusador, né? Satanás se chama acusador. Eu não consigo. Tá vendo? Não te falei? Você tentou de novo. É isso que ele quer. Você para de orar. Para de vir para a igreja. Você acha que Deus está te ouvindo depois de tudo que você fez? Durante a semana, agora você está ali cantando bonitinho, passando a lição, bonitinho. Você é um hipócrita. Olha o que você fez no trânsito, olha o que você fez no trabalho, olha o que você pensou, olha o que você viu. Ele vai atrair. Então, esse sentimento de derrota, né, de acusação, né, que é o que ele acusou, né? Fica acusou, tá vendo lá seu filho Jó? Olha lá, né? E acusa. Então, esse sentimento de acusação, se você deixar se dominar por ele, e isso é satânico, né? É satânico, e você vai para um caminho da perdição. Você desiste. E você só não desiste quando você olha para a cruz. Então, quando você olha para a cruz, e foi até no trimestre passado, né? E é colocado em ti a vestimenta da ceia do Senhor, que é a justiça, e você acredita naquilo, quando você olha na cruz e vê o sacrifício de Cristo, aquilo deve te comover. Assim, existe uma saída, e eu vou por esta saída. Eu vou alcançar, vamos alcançar? Não. Paulo fala, é uma carreira, né? É uma carreira. Alguns entram na pista e andam 1 metro, outros andam quase até o final. Mas, vou repetir, confessar e se arrepender e você confessar a sua fragilidade e a sua necessidade de Cristo, aí você chega lá. É bem isso, né? É que no livro A Ciência do Bom Viver, Ellen White fala assim: o amor difundido por Cristo por todo ser é um poder vitalizante. Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na vida uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir, que é a alegria no Espírito Santo. Alegria que comunica saúde e vida. O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Esse o amor de Cristo nos constrange. Paulo fala isso. Quando você lê sobre o sacrifício dele, inclusive a própria autora Ellen White fala, né, que far-nos-ia bem passar 1 hora por dia pensando no amor de Cristo nos últimos momentos. E eu acho que o importante quando nós estudamos a Bíblia é trazê-la para a nossa realidade, é imaginar que o que pregou Jesus na cruz não foram os romanos, não foram os fariseus, fui eu. Quando eu penso isso... por você. Exatamente. E por você. E aí nesse momento você olha e fala assim, não, realmente só Ele pode me dar isso, porque só Ele é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Então se eu quero na minha vida ter o amor que Paulo descreveu em 1 Coríntios 13, eu preciso que venha de fora, porque por mim mesmo eu não consigo. E você, repetindo a sua fala também, não é natural. Ele é sobrenatural. Né? E isso só pode vir de Deus mesmo. E tem só estamos caminhando para o final, imagino eu, mas tem um pensamento que o estudo colocou que eu achei muito pertinente. Porque ele termina assim, né? Assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor, que é o 13:13. Isso. Então eu fiquei, o maior deles é o amor. E aí, é interessante, porque ele fala assim, olha, a esperança
ela vai se materializar um dia. Cristo Sim. volta, seremos transformados e vamos ficar com Ele por toda a Não eternidade. tem mais esperança? A fé será materializada. Então, você vai ter uma experiência sensorial. Eu vou ver a Cristo, eu vou ver a nova terra. Estarei no céu. Estaremos no céu. Então, aquilo, a fé do que, a esperança naquilo, acreditar naquilo que em Hebreus, coisas que você não vê, elas vão se materializar. Mas o amor não. O amor de Cristo, o amor de Deus, ele permanecerá por toda a eternidade. Ou seja, aquela relação de querer sempre o seu bem, querer que você seja salvo, seja seu filho, isso permanece. Eu achei isso... Não, e a gratidão por esse fantástico. amor é o tipo da coisa que, com a graça do Senhor, nós acordaremos todos os dias no céu e falaremos, eu só estou aqui por causa dele. Por causa dele. Nada. Então isso permanece. A Permanece. fé, você vai se materializar, você vai ver a nova terra, você vai ver Cristo, você vai ver os ressurretos. A esperança da volta de Cristo, ela se materializou, agora o amor Vai permanecer. permanece. Isso. Com esse pensamento, conclui para nós com uma palavra de oração. Claro, pois não. Oremos então. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo seu amor infinito, pelo seu amor altruísta, desinteressado, pelo seu amor interessado na nossa salvação, no nosso bem-estar. Louvamos a Ti pelo sacrifício, o seu sacrifício do seu Filho na cruz. Esteja com cada um aqui que, por alguma razão, chegou nesse canal, por qualquer razão, e que necessita do amor de Cristo. Amém. Que Cristo possa, que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração, no meu coração, no coração da Márcia, que possamos ficar cada vez mais cheios do coração de Cristo e não percamos nunca a visão da bendita esperança, estarmos um dia nas mansões celestiais contigo e com o nosso Pai. É o que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aguardamos você, na próxima semana para mais um encontro com a palavra.